Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos. Estamos começando hoje mais uma quarta literária. Hoje vamos conversar com a escritora Eliane Alonso, que escreveu o livro Amerê e os Encantos da Floresta. Está aqui, Amerê e os Encantos da Floresta. Vamos falar um pouquinho sobre literatura, um pouco sobre as dificuldades da escritora, um pouco sobre a vida de Eliane. Você vai ter o prazer de conhecer esta escritora fantástica, e também poder fazer perguntas, poder interagir com a gente. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história do romance Amerê e os Encantos da Floresta. Daqui a pouquinho estaremos aqui falando diretamente com Eliane. Mostra um pouquinho, já está aqui, ó, Eliane, Amerê e os Encantos da Floresta. Vamos ver se a gente consegue já conectar. Muito bem, eu sou Antônio da Costa, escritor do romance As Aventuras de Severino, dentre outros livros, e hoje vamos conversar com a talentosíssima Eliane Alonso, falando sobre o seu livro. Alô, Eliane! Ei, boa noite, tudo bem? Que prazer de ter aqui comigo nesta quarta literária. Depois de tanto tempo, tanta dificuldade para poder marcar essa live, finalmente a gente consegue aí, conversar um pouquinho. E aí, já passou o nervosismo? Nada, eu tô tremendo. Tô muito feliz de estar aqui, mas tremendo. Lembra? Eu tava contando segundos. Muito bem, eu já estava aqui apresentando o livro Amerê e os Encantos da Floresta. É um livro que eu já li. Eu vou falar um pouquinho só, um pouquinho de Eliane, e ela vai poder aí, no seu tempo, falar mais sobre a vida dela, e para mim é um prazer tê-la aqui comigo, falar um pouquinho de literatura, sobre a vida dela, e aí quem estiver entrando aí também fica à vontade para fazer perguntas. Olha aqui, olha que coisa chique. Olha aí. Ela diz, vou falar um pouquinho aqui. Nascida em 1982, Eliane Alonso é natural do Espírito Santo, onde sempre morou. Ainda continua no Espírito Santo ainda? Oi? Continua no Espírito Santo ainda? Sim, continuo no Espírito Santo, no mesmo lugar. Voltei a morar no mesmo lugar onde eu sempre morei. Ah, que coisa bacana. Não conheço nada dessa região, tenho muita vontade de conhecer, mas por essas bandas aí nunca viajei. Bióloga, professora, mãe, esposa, e sempre foi apaixonada pela escrita desde pequena. Quero saber, vamos comentar sobre isso também. Quero saber sobre tudo. Quando escrevia seus versos e poesias, sendo que nos últimos anos se dedicou à escrita de Amerê e os Encantos da Floresta, no qual expressa um imenso amor pela natureza e uma profunda paixão pelos romances. Olha aí, que coisa fantástica! Para quem não sabe, está aqui, olha, o livro Amerê. Eu tive a honra de receber, olha, com dedicatória. Isso aqui é para poucos, esse privilégio. Bom, vamos começar já fazendo a pergunta. Eu fiz apenas uma breve introdução, mas eu quero saber mais sobre você. Quem é Eliane Alonso? Fale sobre a sua vida, um pouco da sua biografia, mais do que eu já comentei aqui. Fique à vontade, esse é apenas o começo para que você possa começar a ficar menos ansiosa, menos nervosa. E aqui o papo é livre, Vamos conversar. Quem quiser fazer pergunta, fique também à vontade. Tá certo. Boa noite a todos. Primeiro, me desculpem porque eu estou rouca, Aqui onde eu moro, no Espírito Santo, geralmente é quente, mas domingo a temperatura deu uma caída e acabou acontecendo isso, Eu tô meio rouquinha. Mas, então, sobre mim. Hoje em dia, quando eu vou falar sobre mim, a primeira coisa que eu falo é: eu sou mãe. Sou mãe, tenho 2 filhos, o Maurício e a Melissa, de 8 e 5 anos. E, assim, sou casada também, já há quase 14 anos.
E os meus filhos, eles vivenciaram boa parte do momento que eu estive escrevendo, né? Mas realmente eu comecei a escrever meus versinhos, meus poesias, meus poemas, daquela época de antigamente, quando a gente tinha o caderno de perguntas, né? Eu não sei se você se lembra com certeza dos cadernos de pergunta, né? E os cadernos de pergunta eram maravilhosos porque eles nos estimulavam muito a criar, né? Eu lembro que no final da... Deixa eu só baixar um pouquinho meu telefone. Peraí. Fique à vontade. Pronto, acho que vai melhorar. Eu lembro que no final do caderno de pergunta, sempre tinha, assim, deixe uma recordação. E quando a gente deixar uma recordação, a gente acabava criando um verso, uma poesia, um poema. Então aquilo me estimulou muito a escrever. E eu também me inspirei muito no meu irmão, porque eu tenho um irmão mais velho, que ele realmente viveu aquela década de 80 realmente, né? Então, quando a gente escrevia, quando a gente ouvia aquelas músicas e passava o que a gente sentia para o caderno e tal. Então, eu também me inspirei muito nele, em como ele escrevia os poemas dele. A década de 80 é uma década mágica, eu sempre digo isso. Eu vivi essa época, né, como adolescente. Deixa eu ver. É isso mesmo. Não, eu só sou um pouquinho mais velho, né? Enfim, deixa para lá esses detalhes. Mas eu convivi justamente essa década de 80, década de muita descoberta, né? Acho que tinha na faixa de 13, 14, 15 anos por aí, naquela adolescência, gostava, né, de rock, e foi uma explosão assim, do rock nacional, principalmente, né? Onde se tinha músicas de qualidade, não certas coisas que tem hoje em dia por aqui, né? Nessa geração. Mas a geração da década de 80, eu acho que para mim foi uma geração mágica. Para mim foi uma época de descoberta e tudo mais. Eu também comecei a escrever um pouquinho nessa época. Mas desses poemas que você escreveu, você já escreveu algum livro ou pretende publicar um livro de poema, de poesia, assim ou não? Se apaixonou pelo romance e está nessa jogada agora? Então, eu sou aquela... Eu falo que eu não sou uma escritora, né? Até eu comentei isso com você. Não é que eu sou uma escritora, eu sou uma aspirante a escritora, né? Porque eu ainda estou começando, né? Esses aí são incríveis. Eu estou começando, né? Só um minutinho. Crianças, menos... Esse é um dos desafios da escrita quando você é mãe. Então, eu falo que eu sou uma escritora também meio pipoca, né? Porque eu gosto de escrever sobre tudo. Eu escrevo meus poemas, eu tenho realmente vários poeminhas escritos, estão no computador salvos, e um dia eu espero também publicar. Escrevo também livrinhos infantis também, eu tenho alguns já salvos, e esse ano eu quero até publicar um livrinho infantil, né, que eu escrevi desde o ano... Nossa, já tem 2 anos, né, que eu escrevi. Para você ter uma ideia, Antônio, eu acho que eu nunca falei isso com você, mas eu também escrevo contos eróticos, para você ter uma ideia. Eu passei um período da minha vida escrevendo contos eróticos. Eu fiz um blog e lá nesse blog eu colocava os meus contos eróticos, todos, né? Eu tinha vários. E eu parei até por um tempo, porque naquele período eu estava indo numa igreja e tal, e aquilo me modificou. E eu preferi parar com os contos, na verdade, publicar, não escrever. Porque essa semana mesmo eu escrevi um conto erótico. Então, assim, eu gosto de escrever sobre tudo. Eu acho que tudo é inspiração eu pego, assim, o que me dá vontade e transcrevo para o papel. Acho que essa é a grande magia de ser escritor, né? Porque a gente pode navegar por vários mares, né? Dependendo do clima, né? Dependendo da situação, das circunstâncias. Eu vou só lhe consolar um pouquinho, porque uma vez eu escrevi nesse sentido que você disse que não é escritora, né? Eu assisti certa vez uma entrevista de Clarice Lispector, e ela, já no final de carreira, já estava doente e tudo mais, foi perguntado a ela se ela era uma escritora profissional. Então ela disse que ainda era uma escritora amadora. Então, se Clarice, no final da sua carreira, diz que era uma escritora amadora, imagina a gente, né, que está aí nesse mundo literário há pouco tempo. Isso aí me consolou também de saber disso, né? Eu não sou um escritor profissional, estou aprendendo cada dia, né? Cada dia eu quero crescer, quero aprender, eu quero desenvolver outros, né, em outros gêneros também. Ainda não escrevi, contos eróticos, não cheguei ainda nesse nível. Mas eu já escrevi poesias, né? Depois eu quero conhecer
nesses contos. É uma, assim, contos, tá muito em moda, tá muito em voga também, depois dos 50 tons de cinza, né? Essa coisa do erotismo vendeu muito, tá vendendo muito, né? Então, uma área que eu não escrevi ainda, né? Apesar de escrever o livro Poesias Proibidas, né? Que é mais ou menos nesse sentido, mas é mais leve, né? E também literatura de terror, também não entende nessa área, né? E pretendo ainda, fantasia também não tenho sobre fantasia, eu pretendo ainda, quem sabe, desenvolver essas outras áreas. Como você disse, é bom, a gente começa a escrever, né? Se eu estiver falando muito, você pode me interromper, eu falo Não, muito. tá perfeito. Eu também falo. Para ficar mais, né, à vontade, você vai acalmando e fica, né, vai poder falar melhor depois. Melhor, mais tempo, né? Então aqui para a gente, você é a minha entrevistada especial de hoje, então, né, vou dedicar tempo para você. Mas enfim, essa é a grande. Eu comecei escrevendo, por exemplo, poesia. Eu escrevi o primeiro livro de poesia em 2012. 2012, né? Ou seja, não faz tanto tempo assim que eu não me considero um escritor, como diz, né? Sou um aprendiz também. Eu escrevi o meu primeiro livro de poesia foi As Aventuras do Severino, Gotas da Alma. Foi meu primeiro livro de poesia que eu escrevi e publiquei em forma independente em 2012. Aí eu escrevi sem muita poesia. Eu tenho mais de 400 inéditas ainda, que eu ainda pretendo fazer uma revisão e depois eu publicando. Aí depois eu vou me desafiar. Não sei se você gosta, eu vou me desafiar, vou entrar em outros gêneros. Aí comecei a escrever crônicas. Aí li muito Clarice, me apaixonei por Clarice, tenho todas as crônicas de Clarice, né? Aí comecei a escrever crônicas, gostei demais, escrevi o livro Tudo Tem um Tempo Determinado, que é baseado em Eclesiastes 8, né? Ali faz tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, cada tempo é um capítulo diferente. Aí vou me desafiar, vou escrever um livro de contos. Aí escrevi o livro Morangos Ingratos. E fui, né, gostando de vários gêneros. Então hoje eu estou apaixonado pelo romance, mas não deixo de escrever também, né, outros gêneros, outras linhas assim, para me desafiar e ver se eu tenho alguma capacidade de escrever em outros gêneros. Mas escrever o romance, para mim, é sempre mais desafiador, né, do que os outros gêneros. Eu acho que puxa mais da gente. Escrevi crônicas, contos, escrevi um livro infantil também, mas não publiquei, está na Amazon em e-book, que é o livro O Menino que Perguntava. Que é um garoto que ele começa a fazer essa fase da infância, que a criança pergunta muito, né? Então eu escrevi um nesse sentido. Bem, mas eu não estou aqui para falar de Antônio da Costa, estou aqui para falar de Eliana Alonso. Estava adorando, eu ia até fazer um comentário sobre As Aventuras de Severino. Aproveitar. Gente, eu vou falar só uma coisa, que esse aqui é o livro dele, tá? É porque pensa na pessoa que ri de chorar, literalmente, tá? Que eu me identifiquei muito, achei, o livro é excepcional, mas o Zé sou eu, entende? É muito... O Zé é meio maluco, assim, maluquete. Eu me identifiquei muito, eu ri muito mesmo. Eu sei que talvez não tenha sido a função só o sorriso, mas é que foi algo espontâneo, sabe? A forma que você colocou aqui, as situações, é o tipo de coisa que realmente acontece com todos nós, tá? Eu achei incrível, muito bom. Muito obrigado. Graças a Deus tenho recebido muito feedback positivo sobre o livro. É o meu primeiro romance, né, As Aventuras de Severino. Já escrevi outro, mas depois eu falo, se der tempo. Vamos focar em Eliane Alonso, que escreveu o livro Amerê e os Encantos da Floresta. Quando eu li seu livro, né, eu achei a história bastante interessante. Interessante como cada escritor ele tem a sua característica própria, né? Talvez se eu fosse escrever Amerê, eu entraria noutra linha de pensamento, outra linha de raciocínio. Você vai numa linha bastante interessante, deixa a gente também curioso para saber com relação ao incêndio da floresta e tal, né, ao romance ali envolvido. Eu gostei bastante também de Amerê. Quem não tem ainda, né, depois no final a gente vai saber como é que a gente pode adquirir. Mas eu quero saber ainda outra pergunta aqui que eu deixei aqui guardado para a gente ir continuando o nosso papo, né? Qual a dificuldade que você sente como escritora?
assim, você é mãe, é esposa, né, escritora, agora é massagista também. Sou terapeuta. O leque, né, dessa mulher vai longe. Sou um ser humano meio agitado. Eu sempre brinquei que eu tenho uma mente barulhenta, né? Às vezes eu acho que as pessoas conseguem ouvir o que eu tô pensando, de tanto que nem dormindo, sabe? Eu sonho demais. E É assim assim, mesmo, escritor e poeta tem a mente barulhenta. a mente barulhenta, né? Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei foi porque quando eu me propus a escrever, os meus filhos estavam muito pequenos. Então, assim, filhos pequenos em casa, você não dorme à noite, a sua rotina é totalmente alterada, a casa fica uma desordem, você quer manter ela organizada, mas ou você organiza a casa, ou você cuida de criança, e você acaba se colocando em segundo plano, né? Então, ó, meu amigo Marcos aí, Marcos. Essa Aí, mulher é assim, gênia, é verdade. ele é um amor. Eu vou mostrar até uma coisa que ele me deu, eu vou falar daqui a pouco. Aí, assim, isso foi uma das maiores dificuldades para mim mesmo, que era conciliar essa parte. Que eu acho que entra até naquela questão que você colocou lá também, sobre o fato de ser mulher, o fato de ser mãe, como as pessoas encaram, entendeu? Porque quando eu decidi ter filhos, eu abdiquei do meu trabalho para ficar em casa. Eu entrei em consenso com meu marido e fiquei em casa. Eu já escrevi as coisas antes, mas eu não tinha começado ainda a escrever o meu livro, você entende? Então, assim, ficar em casa foi realmente quebrar toda a minha rotina. Eu achei que ficar em casa ia me deixar com mais tempo livre para fazer as coisas, mas foi o contrário. A agitação do meu trabalho me fazia produzir mais. Então, quebrei toda uma rotina, vim para essa etapa de mãe. E aí, às vezes, eu ia escrever e meu marido ficava com as crianças fora e eu fechava a porta do quarto para eu escrever. E era interessante, assim, pensar como que até esses destemperos do dia a dia, eles influenciavam o que eu estava escrevendo. Teve momentos que eu escrevi... Você me dá que eu vou talvez precisar ler? Assim. Só tudo depois. Então, teve momentos que eu estava escrevendo que como é que eu vou dizer? Aquela bagunça da minha casa, da minha vida que eu estava vivendo, vou usar esse termo bagunça, né? Aquele tumulto, ele influenciava no que eu estava escrevendo. Então, eu começava a escrever, eu me derramava em lágrimas. Teve momentos que eu chorava no que eu estava escrevendo, porque eu estava colocando o que eu estava sentindo lá dentro, sem transparecer a minha vida ali, entendeu? Sem colocar, sem falar da minha casa, mas eu falava de uma problemática de lá, colocando os sentimentos que eu tava tendo naquele momento, entendeu? Então, realmente, conciliar a vida de mãe, de dona de casa, de esposa, foi realmente um dos momentos mais difíceis para escrever para mim, foi essa quebra de rotina, né? Sair do trabalho e ir para casa. Foi realmente cair de paraquedas. Eu tava pensando aqui, é justamente isso. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, não sei se você vai concordar comigo, né? Tudo que a gente escreve com emoção, né? Quando você escreve, sente a emoção naquilo que você está escrevendo, isso vai transparecer no leitor também, mesmo que ele não tenha a experiência que a gente teve, né? Quando a gente escreve, a gente sempre deixa um pedaço da gente nos nossos escritos. Eu gosto de dizer assim, todo escritor, pelo menos eu, mas eu creio que é todo escritor deixa um pedaço de si naquilo que escreve, na esperança que aquele pedaço preencha a alma do outro. Verdade. Entendeu? Concordo com você. E aí eu penso nisso. Por isso que não é todo escritor, mas tem escritor que nos toca, né, de uma forma tão profunda, tão visceral, que parece que a gente está vivendo aquele momento junto com o escritor. Acho que isso é a beleza da escrita. Né? Tem livro que toca, tem livro que não toca, tem poesia que toca, tem poesia que não toca. Né? Tem, como já disse certo poeta, né? Tem algumas poesias que parece que ela está lendo a gente e não a gente lendo ela. Né? Isso acontece comigo bastante. Né? Eu gosto muito de uma poetisa chamada Florbela Espanca, né? Que Florbela é maravilhosa, assim, para quem não conhece, vale a pena conhecer, já falecida, é uma escritora portuguesa, não tão conhecida, né, no Brasil, né, mas se você não conhece, vale a pena conhecer. Acho que eu envio para você o livro de Florbela, né, você vai gostar. Quando você for pegar, que você né, que eu mandei o livro para você, até o da poesia
Pois eu já tenho, mandei o de ler Florbela também, para você conhecê-la. Vale a pena conhecer Florbela Espanca. Não sei se você já conhece. Não, vou conhecer. Você vai amar, você vai amar. Ela gosta de escrever muito sonetos. Ela é maravilhosa. Sonetos. Num soneto, ela mostra assim, tanta sensibilidade, né? Tanta coisa assim da alma, que você olha assim, como é que a pessoa tem capacidade de escrever um negócio desse, né? É fantástico. Felizmente, tem filme falando sobre a vida dela, né? Ela terminou se suicidando. Né? Foi uma nova, muito jovem, terminou se suicidando, mas deixou, né, a sua arte. E a arte não morre, né? Você Bem, falando vamos sobre continuar. isso, você falando sobre Fica à isso, vontade. Antônio. Assim, eu já li muitos livros na minha vida, assim, muitos livros. Eu lia mais quando eu fazia um trajeto de ônibus, eu amava ler no ônibus. Gente, todo mundo, eu em pé, lendo no ônibus, quase caí no ônibus, eu amava. E às vezes eu ria, eu gargalhava, às vezes eu chorava dentro do ônibus, o pessoal não sabia o que era, mas o livro estava na mão, né? Mas assim, tem um que eu preciso fazer até uma menção aqui, porque às vezes não precisa ir para uma gráfica e fazer um mega de uma capa, algo assim. Realmente o conteúdo, claro que nos toca muito o que a gente vê numa capa e tudo, mas é o conteúdo e o carinho e a alma que você coloca realmente. Isso aqui, eu vou até falar sobre isso. Olha, dá uma olhada. Para mim, isso aqui é uma relíquia. Eu ganhei isso aqui quando eu trabalhava para uma pessoa e na verdade foi a mãe dela. Se ela, acho que ela nem sabe. A mãe dela que me deu e o marido dela escreveu para ela, escreveu vários. E aqui retrata um pedaço da Segunda Guerra, quando ele saiu daqui, para você ter uma ideia da estação ferroviária daqui para ele ir para a Segunda Guerra. Então, assim, o que ele fala aqui, a maneira, a linguagem coloquial daquele período, como ele trata a esposa, é uma coisa que só de falar eu fico emocionado. Quando eu leio, eu choro, tá? Porque eu acho tão incrível. Isso aqui tá datilografado, gente. Isso aqui tá datilografado. Mas Show. assim, o amor, a emoção, o que ele colocou aqui, e não é nada de milhões de páginas, ele não precisou fazer isso. Isso aqui você lê assim, você pisca, leu, e se emociona, você sente, você vai para o cenário e você viaja com ele, você volta, você vive todo o amor que ele viveu. Nossa, é algo assim incrível. Eu deixo enroladinho aqui no papel, no plástico, para mim não estragar, para poder ficar assim. Mas assim, é o poder da escrita mesmo, e quando você, como você falou, coloca sua alma, aquilo que você quer. E às vezes algumas pessoas vão ler e não vão sentir isso. Mas sempre vai ter alguém que vai se identificar de uma tal forma. E essa pessoa, ela vai respirar com você aquilo. Porque eu falo que tem momentos que eu leio meu próprio livro, eu falo que eu sou uma leitora do meu livro, até hoje eu leio ele muito, tá? Eu tô até lendo ele para um amigo meu que eu leio, eu mostro ele. E, assim, eu até hoje eu leio e choro com alguns pedaços do meu livro, que eu fico assim, gente, será que eles estão lendo e estão sentindo isso? Porque eu sinto até hoje, entende? É algo muito mágico, muito bom. Deixa eu só te mostrar uma coisa, posso? Para mim não Fica à esquecer. vontade, Não com sei se meu certeza. amigo Marcos está aqui. O Marcos, eu conheci ele numa feira que teve do livro, que eu até te falei, né? Uma feira que eu participei do livro e tal, que eu fui lá expor. Marcos, se você tiver aí, dá um oi. E o Marcos gostou, eu fui lá na frente, eu recitei um poema, né, que eu tinha escrito, e o Marcos gostou demais. E aí ele conheceu meu trabalho e tudo. Olha o que ele fez para mim, eu preciso te mostrar, vou me levantar aqui para Fica à mostrar. vontade. Você vê, olha que coisa mais linda. Marcos é artesão. Olha isso aqui que ele fez para mim. Não sei se eu vou conseguir mostrar que sou baixinha. Deixa eu subir na cadeira. Peraí. Olha isso que ele fez para mim. Ah, que É a, lindo! é a personagem do meu livro, entende? Então, assim, Tamiri. ele... Eu fiquei assim maravilhada. Por quê? Porque ele leu e depois ele conversou comigo, ele respirou comigo aquilo, entende? Ele ficou conversando comigo sobre o livro. E, assim, teve momentos que parecia que ele entendia mais o que ele estava falando que eu, entendeu? Eu fiquei meio na dúvida. Peraí. Eu achei muito legal, muito. E esse apoio que a gente recebe quando alguém vem conversar com a gente e falar sobre isso é tão gostoso, né? Algo tão É verdade, surreal. É surreal, é demais. é verdade. Eu tenho um carinho muito especial, né? Principalmente por
por aqueles que estão começando a gostar de literatura. Teve um colega, né? Um filho de uma amiga nossa aqui, da nossa igreja, né? Que tem 11 anos. Aí a mãe comprou o livro, As Aventuras de Severino, para ele ler, tá? 11 anos. Ele leu em 2 dias. Nossa, incrível, incrível. Toda vez que ele me vê, várias vezes que ele me vê, né, já perguntou, vai ter continuação do Severino? Ele gostou demais. Gostou demais. A mãe dele disse que ele ficava rindo e tal. Então, nós que somos escritores independentes, né, diferentemente do Augusto Cury, né, do Paulo Coelho, que são milionários vendendo livro, não que seja ruim, né? Eu queria ser milionário vendendo livro, evidentemente, mas o maior prazer é esse, você tocar no coração das pessoas por aquilo que você foi algo seu, né? Você produziu, você escreveu, e às vezes toca pessoas diferentes, né? De histórias diferentes, faixa etárias diferentes, né? De uma forma que você talvez nunca tivesse pensado, né? Para mim isso é o maior pagamento, né? Quando alguém me diz, cara, né, eu li seu livro, olha, me fez rir, outras pessoas me fez chorar, né, tem um momento que me emocionou. Então, isso para mim né, isso me dá pelo menos um pouquinho de incentivo, né, não sei se acontece com você, de continuar escrevendo. Porque eu sei que mesmo que alguns não dê valor, outros estão sendo tocados pela nossa arte, né, pela nossa literatura. Né, e formar um leitor, né, é fantástico. Isso para mim é fantástico. Concorda? Concordo. Você está falando disso, eu ouço direto. Quando é que você vai continuar escrevendo e tal, né? A história. Aqui, para quem. Porque às vezes parece que eles estão meio duvidando que eu estou escrevendo a continuação, mas tá aqui. É porque eu escrevo um pedaço aqui, eu escrevo um pedaço no computador, eu escrevo um pedaço em todo lugar, entendeu? Pronto, quero saber isso aqui agora. Vamos entrar nesse ponto interessante. Aliás, eu fiquei curioso agora. Você disse que era baixinha. Qual é a sua altura, então? Revela para nós a sua altura. Eu sou baixinha, 1,58 m. Ah, pequena. Quem não conhece, né? Deixa eu falar. Eu tenho 1,75 m. Também não sou tão alto, não, né? Nessa sua eu também não. Está na média. Vamos lá, quero saber sobre o seu processo de escrita. Você falou que escreve todo canto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de andar com agenda. Eu tenho uma agenda, né? Às vezes, por exemplo, eu não compro agenda, é uma dica que eu dou para quem é escritor que não tem tanto dinheiro quanto eu não compro a agenda do ano. Às vezes eu deixo passar o ano, você comprando em março, abril, você compra com desconto muito bom, e é um material que você aproveita. Então tem agenda que eu escrevo hoje. Tem gente que eu escrevo hoje em 95. A agenda é de 95. Eu ainda tenho a agenda nova de 95 que eu estou escrevendo ainda. Né? Às vezes eu compro 3, 4, 5 de uma vez, deixo lá reservado. Eu gosto de escrever na agenda. A ideia, né? uma frase, né? Um pensamento, qualquer coisa. Eu escrevo, vou desenvolvendo algum texto aí, depois passo para o computador. Enfim, qual o seu processo de escrita? Como é que você desenvolve a sua escrita? Você escreve todo dia, ou só quando dá ideia, né? Ou você tem um local reservado para escrever? Conta aí pra gente. Então, peraí, deixa eu só falar um oi para todo mundo que entrou. Oi, pessoal. A Ana até falou que ela adorou seu livro. Ela é filha dela, tá? Que ela passou ali. E também... Oi, cadê? Nem vi. Oh, meu Deus. Ela falou que eu e minha filha amamos o livro. A escritora Ana Lins. Isso, ótima escritora também. Excelente. Ana Lins, também já fiz uma entrevista com ela aqui no nosso canal. Eu não estava nem prestando atenção. Desculpa aí, Ana. Né? Ela leu, amou o livro, graças a Deus. Ela contou isso mesmo. E meu amigo Ulisses falou que o livro é uma extensão da memória e da imaginação do autor. Legal, para completar. Ótima escritora também, Ana Lins. Vale a pena você conhecer também. O pessoal está comentando. Espera aí, Eliane. Deixa eu ler aqui. Diante deste diálogo, lembro-me de uma frase que diz no livro: uma extensão da memória e da imaginação do autor.
É isso aí. O livro é um pedaço da gente. É Chega. verdade. Eu não posso fazer besteira aqui, não. Presta atenção. Olha, isso eu quero. Às vezes eu faço besteira no Instagram, né? Quando eu estou aprendendo e tal. Eu fiz uma entrevista com um amigo meu. Olha mesmo a minha cabeça. Sou meio aluado, às vezes meio espavanado. Minha filha disse que eu sou muito desastrado. E se eu estiver num canto, eu Somos derrubo o dois. copo, é assim, eu sou assim. Para você ter ideia, Marcos Mota, um amigo fantástico, escreveu, né, ele está escrevendo uma série de escritos fantásticos. São 7 livros, ele, se eu não me engano, está no 5º livro, muito bom também. Eu fiz uma live com ele, uma live maravilhosa, e quando eu fui salvar, eu terminei excluindo a live. Olha, mesmo. Eu tô com medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer isso, para perder as lives, que depois eu publico também no meu canal, né, no Balé Literário. Eu tenho um canal no YouTube, que depois eu publico as lives todas lá também. Fica aqui no Insta, mostra bem lá. Bem, vamos lá. Vamos voltar aqui para você. Fale um pouquinho sobre o seu processo de escrita. Então, deixa eu até aproveitar e falar uma coisa, eu não gosto muito de comentar isso, mas eu acho que é importante, porque nós somos seres humanos e cada um tem suas limitações, né? Eu sou uma pessoa bipolar, isso é fato. Sou bipolar e o que acontece? Isso afeta diretamente o que eu leio, o que eu escrevo, a minha vida como um todo. Eu não sou uma pessoa constante, então eu não escrevo todo dia, eu não escrevo toda hora. Só que tem dias que eu estou tão com a cabeça tão barulhentona que eu começo a escrever demais. Aí passa uns dias, não que a cabeça deixou de ficar barulhenta, mas eu não passo nada para escrever. Quando eu estava escrevendo o livro Amerê, eu lembro que eu fui na lanchonete, aí eu peguei um guardanapinho, porque fiz isso aqui eu não posso esquecer. Aí eu escrevi no guardanapinho e guardei na minha bolsa, entendeu? Eu amo isso aqui, amo escrever, amo papel, os lápis, qualquer coisa. Eu sou um pouco aversa à tecnologia. Para você ter uma ideia, eu não sou muito ligada no Instagram, por exemplo. Eu amo Facebook. Eu tenho dificuldade com mudanças, né? Com alterações. Eu estaciono sempre no mesmo lugar, para você ter uma ideia. Então, são características minhas, características também de uma pessoa bipolar, entendeu? Tem essa coisa dos altos e baixos, e o dia começa tranquilo e tal. Às vezes acho que não vou ter nada para escrever, e quando é no final do dia já escrevi tanta coisa que eu não sei nem o que eu fiz com aquilo. Então, a minha forma de escrever é essa. Veio a inspiração, veio o que é para escrever, veio a ideia, eu passo para o papel, ou hoje em dia eu até anoto no celular mesmo, e faço isso, entendeu? Mas eu não sou uma escritora constante. Tanto que eu demorei 4 anos para fazer o meu livro, eu não precisava demorar 4 anos. E quando eu terminei ele, eu via, meu esposo falava muito comigo, meu esposo é meu apoiador, assim, direto, sabe? Aquela pessoa do meu lado que mais acredita no meu potencial, é ele. Eu tenho muita felicidade em poder até falar sobre isso, porque é bom você ter alguém que confia no seu talento e que acredita no seu talento, e ele não fala para me agradar, ele sabe no que eu sou boa, e ele valoriza isso, e ele enaltece o que é necessário, faz as críticas que são necessárias, né? Mas ele tá ali sempre do meu lado. Então, assim, eu sou aquela pessoa, como eu te falei, pessoa inconstante na escrita, na minha vida, eu sou uma pessoa assim, você pode ver que volta e meia eu tô fazendo uma coisa, volta e meia eu tô fazendo outra, mas assim, uma coisa que eu faço, que eu posso falar assim, sem falsa modéstia nem nada, é que quando eu pego uma coisa para fazer, eu me dedico para fazer bem feito, entendeu? Eu não gosto de fazer nada pela metade. Se é para fazer uma coisa, se é para se doar, eu vou até o fundo e vou fazer aquilo da melhor forma possível, entendeu? Então, nisso a minha inconstância não me atrapalha, entendeu? Mas eu sou desse jeito. Muito bom. Eu falo muito. Assim também. Fala nada, tô falando quase nada, tô falando mais do que você. Não. Lembra quando o lápis ficava mole, ó? Desculpa. É assim mesmo. Eu estava pensando, você falando sobre esse seu processo de escrita, eu não sou muito diferente, não. Tem dia que eu estou muito animado para escrever, tem dia que eu não escrevo nada. Né? Muito depende. E também eu escrevo em todo lugar que você nem imagina. Como eu ando com você com a agendinha, estou escrevendo e tal. E papai, isso aqui é um pensamento bacana, isso aqui dá um livro, isso aqui dá uma ideia, dá um artigo, dá um texto. Né? E isso faz parte da nossa criatividade.
né? Não quer dizer que o escritor é aquele que escreve todo dia, tem aquela regra, né? Escreve, né, 10 páginas por dia, não é isso, né? O escritor, depende de cada um, né? O importante é você fazer o que você gosta, né? No tempo que você pode, né? Da forma que você acha melhor, mais confortável, e você desenvolve. Não tem regra, né? Graças a Deus que não tem regra na profissão de escritor. Você pode desenvolver as coisas. Sim, e eu acho incrível como que a música, pelo menos no caso, mas a música ela afeta muito a gente, né? Assim, como ela, pelo menos no meu caso, assim, coloca uma musiquinha, como que flui as coisas assim, sabe? E isso é ótimo, porque eu acho que isso até ajuda para quem está começando, sabe? Às vezes a pessoa, eu falo que todo mundo pode escrever, só que às vezes a pessoa não sabe como começar, mas todo mundo pode escrever. Eu acho que eu tô igual aquele filme lá que o cara fala que todo mundo pode cozinhar. Eu também acredito que qualquer pessoa pode escrever, porque desde o momento que você pensa, você tem emoções, você só precisa aprender a colocar no papel, né? E como que, de repente, até essa questão de pegar uma música, de ouvir uma música e tentar entrar dentro dessa música, ver que emoções ela manifesta, pode te ajudar você até no começo de como passar as suas ideias para o papel, sabe? A música é algo, assim, incrível. Mesmo enquanto eu estava escrevendo a Merê, eu ouvia muito a música, as canções do Léo Rojas, porque ele toca canções naqueles instrumentos indígenas, né? E só flauta. Então, aquelas flautas pan, é isso, né? então, eu tinha hora que realmente aquilo ficou tão impregnado em mim que tem momentos que eu tô lendo que eu ouço a música sem precisar ouvir a música, de tão impregnado. Como que aquilo caminhou e me ajudou a me inspirar muitas vezes, entendeu? Então, Ficou no fundo musical, na memória. tinha hora que eu recorria à música. Tinha horas que não, mas muitos momentos eu recorria à música até para sentir ainda mais emoção mesmo, sabe? A música, às vezes, com uma melodia mais melancólica, você ouve, você já tá naquele clima de emoção e pronto. Eu escutava muito também, né? Quando eu escrevia Exaltação Severino, como é muito Nordeste, eu escutava muito o estilo do Auto Compadecida, me ajudava a clarear as ideias assim, né? Uns forróis assim que bem sertanejo, bem nordestino, não sei se é a sua praia, mas enfim. Né? Eu ouço todo tipo de música, todo, você não tá entendendo. Todo. Eu ouço literalmente todo. É bom demais. Para quem não conhece ainda, está aqui a Aimee, vamos agora entrar mais sobre o romance. Como foi a ideia do Aimee? De onde surgiu essa ideia de falar sobre a cultura indígena? Fale um pouquinho sobre o romance, né? Sobre a história um pouquinho, sem dar muito spoiler. Enfim, fica à vontade para falar sobre o seu romance maravilhoso, Aimee e os Encantos da Floresta. Tá bom. Então, desde pequena, eu acho que desde pequena já tinha alguma coisa, uma ideia já na minha cabeça, sabe? Já existia alguma ideia, alguma coisa. Mas assim, nos últimos tempos eu queria escrever, mas eu queria que minha personagem ela representasse a questão da pureza, entendeu? Eu queria que ela fosse inocente, e não inocente no outro sentido que se faz de boba, alguma coisa assim. Tola, né? Boba. Isso, não. Eu queria uma personagem inocente no sentido de inocência mesmo, de pureza. E eu acho que e os índios representam muito isso, principalmente os índios que não têm realmente contato com nada que não seja a cultura deles, entendeu? Então eu vi nesse nicho uma coisa muito que ia se encaixar com o que eu queria, que era colocar essa questão realmente da pureza, de alguém que quando eu fosse falar, por mais que, igual o meu livro ele tem 4 personagens masculinos que são, de certa forma, os personagens principais. A minha personagem ela tem 18 anos e os personagens têm 40 anos, né? 40, 41, 42. Então são homens que, de certa forma, estão irão se relacionar, mas de uma forma não tão íntima, né, nesse sentido, com uma menina, uma menina mulher, uma moça agora, assim, desabrochando aos 18 anos. Então, eu precisava que ela fosse pura o suficiente para que, de repente, qualquer pensamento, para que qualquer coisa relacionada à parte do homem ser mais velho, aos desejos do homem comum,
não viessem a afetar, sujar a pureza dela, a imagem dela. Então, por isso que eu escolhi realmente que ela, eu quis que ela fosse uma índia para mostrar, primeiro, que ela não falava nada do idioma, entendeu? E eu quis que ela tivesse algumas características. Eu quis colocar uma índia de olho azul para que ela entrasse ali na história, para que fizesse sentido. E no final a pessoa vê, os leitores veem que faz sentido ela ter olho azul, ela ter características que não condizem muito com a questão indígena, embora os modos dela, a linguagem seja toda indígena, né? Mas foi por isso, entendeu? Foi mais pela questão da pureza e que realmente representa. E essa questão também de poder abordar a natureza, porque desde criança eu fui muito pé no chão, né? Subir em árvore e tal, e muitas lembranças. Eu vejo que os índios têm essas coisas mesmo, as brincadeiras, as coisas que eles fazem, realmente remete muito àquela infância que a gente tinha antigamente, essa liberdade, né? Então, foi mais um motivo também para eu querer colocar minha personagem como uma índia, essa questão da liberdade também, naquele entorno ali. Você lembra um pouco Índia, né? A morena, cabelos negros, tal. Eu pensei que tinha alguma relação também familiar, algum parente distante que era índio, não tem nada disso, não? Então, eu mesma, eu acredito que eu não tenha. E meu cabelo, ele não é... na verdade, eu sou negra, né? O meu cabelo, ele não é liso. De tantos anos que eu vou passando um produtinho aqui, foi ficando liso. Tem pessoas que me conheceram que juram que meu cabelo é liso, né? Que conheceram depois. Mas assim, de certa forma eu não tenho, embora a minha família tenha algumas feições realmente que lembrem muito. E alguns membros da família, assim, não diretamente da minha família, mas tipo, de tios, né, foram entrando que eles tinham essa coisa mesmo de funções indígenas e tudo. Eu acho que a gente tem um pouco de misturança de tudo, né? Misturança, né? Desculpa a palavra, índios de alguma forma. a gente tem a misturança, né? As características físicas lembram também assim, uma descendência indígena, né? Por isso que eu também pensei nesse sentido. Com relação a autor, algum autor te influenciou para escrever nessa temática ou não? Assim, foi uma ideia que você se inspirou em si mesmo, assim, ou na sua ideia de escrever a Merê, ou algum autor brasileiro ou não te influenciou de alguma forma? No livro Amerê, não. Assim, para escrever esse não. Esse realmente veio uma ideia daqui e realmente fui construindo do jeito que realmente eu quis sem influência de ninguém, realmente, de nenhum autor. Mas assim, eu tenho uns livros aqui que eu até peguei, né? Meu Deus do céu, tem um que é da escola, porque, perdão, eu não devolvi quando eu era adolescente, tá? Mas tá, os outros eu... Faz parte. Ai, meu Deus. Tem uma escritora... Tem uma escritora que é a Adelaide Carraro, que escreveu esse livro Estudante, e eu tenho o Estudante 2 e tenho o Estudante 3. Eu amo, amo, amo. Não tem nada a ver com a questão indígena, mas eu quis fazer o meu livro muito parecido com o dela, nesse sentido da escrita fácil, de não complicar. Não que isso seja ruim, mas tem livros que têm palavras tão complicadas, a linguagem é tão complicada, então, como você falou, tem pessoas que estão começando na literatura, e às vezes atrapalha. E eu lembro quando eu era crua de leitura, na época do ensino médio, logo no primeiro ano, eu li esse livro aqui, e eu me apaixonei por esse livro, O Estudante. Eu acho incrível o que ela fez de fazer uma parte azul, olha que coisa, ela fez uma parte azul, e a parte preta, que é quando tudo desanda, você entende? Então, primeiro eu conto como minha vida é maravilhosa, e depois... Não no caso dela, né? Dos personagens. Depois, quando fica ruim, ela já usou a dinâmica de usar outra cor e tal. Então, assim, a linguagem do livro dela, eu acho excepcional. É um livro, assim, para adolescente, para jovem, para gente que é adulto, para velho, para tudo. É um livro, assim, que... Até hoje me apaixona. Até hoje eu falo dele como se eu tivesse lido hoje de manhã, entendeu? Eu não conheço, não conhecia. Mexeu muito bem. Vou até procurar ver se eu acho alguma coisa em PDF. Nossa, você vai adorar, eu tenho certeza. Tem uns 3, entendeu? Eu acho que, tipo assim, gente, vou dar spoiler do livro dos outros, me perdoa, não é spoiler, mas assim, aqui fala de drogas, uma hora vai falar das questões raciais, da pessoa não ser aceitada com o que ela é, dela como ela se vê, o fato de depois se casar com um membro. Tipo assim, junta muita coisa, entendeu? É um livro
Eu sou apaixonada por esse livro, sinceramente. Assim, a história dele está, como eu falei, impregnada. Eu respirei esse livro desde que eu li a primeira vez esse. Na época não tinha internet, gente. Nós estamos falando aí do ano 2000. Não tinha internet. Eu li na biblioteca da escola. Depois de muito tempo eu comecei a pesquisar, assim. Pesquisar, que antigamente pesquisar era ir na banca, tá? Então a gente pesquisava, perguntava, esse livro tem continuação e tal. E esse livro tinha continuação, né? Tem o 2 e o 3. Então, assim, eu sou apaixonada. E eu sou aquela pessoa, assim, eu tenho um pouquinho, às vezes, de dificuldade com umas coisas. Por exemplo, nessa mesma época, desculpa a voz, eu li um livro chamado Outsiders, Vida Sem Rumo. E esse livro é outro que, assim, se eu fechar o olho, eu tô vendo as cenas. Eu amo esse livro. E esse livro, Antônio, ele tem um filme. Eu assisti o filme, mas, assim, no filme não era muito coisa, então é muito parecido. Então, eu sou aquela pessoa, por exemplo, a Cabana, né? Essa aqui é até De Volta à Cabana. A Cabana, por exemplo, eu só li o livro, eu não quis assistir o filme, entendeu? Para não estragar aquilo que eu já formei, entendeu? É como se eu não quisesse me decepcionar. Geralmente não presta. Geralmente não presta. Quando vai fazer o filme do baseado no livro, geralmente não presta. Melhor o livro. Eu não conhecia, me lembrou essa sua narrativa, me lembrou um pouquinho de um escritor antigo chamado Marco Reis. Não sei se você já ouviu falar, Marco Reis. Se eu não me engano, é assim que o nome dele é esse. Não é Marcos, não. É Marco Reis. Ele escrevia muito para a escola, para a juventude daquela época, entendeu? Assim, é muito gostoso o jeito dele escrever. Como você falou, escrever bem não é escrever difícil. Né? Tem gente que acha que escrever bem é escrever difícil, escrever palavras, né, da língua portuguesa para mostrar muito, né, muito conhecimento. Não, eu também tomei esse mesmo caminho quando escrevi As Aventuras de Severino. Uma criança pode ler. Nossa, né? E eu pode se identificar. Eu adoro. É muito engraçado. Tipo assim, eu achei muito engraçado. Eu adorei. É como você falou. Eu acho assim também bom porque o livro realmente ele aumenta o nosso vocabulário, né? Então, automaticamente, você vê uma palavra diferente, uma outra, você vai lá e dá um jeito de descobrir o que é quando pensa que você já está usando no que você vai falar, né? E às vezes você ouve alguém falando e você fala, peraí, mas essa palavra ia ficar melhor se usasse outra e tal, entendeu? Então, é muito bom isso. Eu gosto da escrita dessa forma pela facilidade de entender, entendeu? Isso que é a parte boa, é eu pegar o seu livro aqui e eu não ter dúvida sobre o que estou lendo, entendeu? Eu consegui ler e entender e falar, caramba, muito, muito da hora, muito do jeito que eu pensei, entendeu? E outra coisa, Antônio, a coisa mais legal, né? É quando as pessoas leem o livro e aí depois elas contam o que acharam do final e quando você para ouvir elas, você descobre que muitas não, elas entenderam o final que você nem pensou que poderia fazer, entendeu? Eu mesmo ouvia pro final do meu livro coisas assim que eu fiquei, não tive essa ideia, podia ter tido essa ideia. Não tive essa ideia, é incrível, isso é demais. E assim, a escrita, ela ganha, às vezes, interpretações que você nunca pensou. Né? Quando você escreve, você pensa numa interpretação, mas o leitor, muitas vezes, faz a sua interpretação. Né? A sua interpretação pessoal, que, enfim... E isso é mágico na literatura também, né? Vamos lá, presta atenção. Não vou deixar você sem voz, não. Eu sei que você está um pouco rouca, mas... Vou fazer outra pergunta aqui, que eu deixei gravada, escrita aqui. Que conselho você daria para quem quer começar a escrever? Você é uma escritora, nunca diga que você não é escritora, que você é escritora, já briguei com você por causa disso, você é escritora. Né? Como eu sou também escritor, né? Como Clarice era escritora também, enfim, quem escreve, que publicou um livro já é escritor. Né? Podemos não ser milionários, mas somos escritores. Quais conselhos você daria para quem quer ser escritora? Escreva. Acho que o maior conselho que eu ia dar é escreva. Sabe por quê? Eu acho legal que às vezes eu conheço as pessoas e aí eu falo, sou mãe, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa e tal. Aí quando eu falo sou escritora, a pessoa te olha assim, caramba, você é escritora? Sério que você é escritora? Tipo assim, existe essa admiração por quem escreve. Então assim, meu conselho é, se você tem uma ideia, simplesmente coloque no papel e não tenha vergonha nem medo
não tenha vergonha de ler para ninguém, nem medo de colocar o que você pensa no papel. Porque a gente... uma vez vi um rapaz, quando fui instalar o piso da minha casa, e ele descobriu que eu era escritora, né? Minha casa estava uma bagunça, ele descobriu que eu era escritora. E aí ele falou bem assim, eu tenho tanta vontade de escrever. Aí eu falei, por que você não começa? Eu não sei por onde começar. E eu falei, então comece pelo começo. Pega o seu celular e anota o que você pensa e tal. Quando ele voltou de novo, ele já tinha escrito um monte de coisa. Então ele simplesmente precisava começar e ver que escrever não é um bicho de 7 cabeças e que sempre vai haver alguém que vai se identificar com a sua escrita e vai gostar. E no começo é normal a gente errar. Quando a gente manda um livro, né, Antônio? Eu não sei você, eu sou realmente aspirante. Quando eu mandei meu livrinho, quando eu mandei esse livrinho para a editora, caraca, a quantidade de erro que tinha, eu fiquei assim, meu Deus, eu escrevi isso de olho fechado, eu escrevi dormindo? Peraí. Aí, na editora, 4 pessoas leram e me mandaram um livro. E falaram, a gente já pode publicar. E eu mandei para um amigo meu de confiança que leu e falou, pelo amor de Deus, eu encontrei um monte de erro. Eu falei, caraca, não acredito. Então, assim, é normal escrever errado, é normal comer as palavras, é normal tentar falar uma coisa e acabar dizendo outra. Mas isso não pode ser um obstáculo para a gente escrever. E todo mundo tem a capacidade da escrita. A partir do momento que você tem emoções, não tem motivo para você não transpor. Tem gente que vai se identificar realmente em escrever coisas para criança, outros para adultos, outros vão querer escrever contos eróticos, como eu também gosto de escrever. Então, assim, é um universo tão vasto e tem público para todos. Tem público para todos. Tem gente que ama poesia. Tem gente que ama ler um romance. Tem gente que gosta de livrinhos, quanto mais fino, melhor. Tem gente que, se você escrever uma enciclopédia, ele vai ler todo e vai querer mais. Então, para todos. E não se cobrar, porque outra coisa, são 2 coisas, né? A gente se cobra muito para escrever e se cobra muito para ler. E, por exemplo, hoje em dia tem muitos grupos de leitura no Facebook, e é aquela disputa para falar, eu li 10 livros, eu li 15 livros, eu li 50 livros. Pô, se você leu uma linha, sinta-se feliz. Se você leu, não é a quantidade que você leu. Olha, eu falo mesmo, eu não sou aquela mega leitora, eu não sou. Principalmente porque eu leio com os meus filhos literatura infantil, a gente tem muitos livrinhos infantis, mas leitura, assim, às vezes eu dou uma fugida, entendeu? Porque não dá, às vezes não dá. Mas, assim, tem livros, como eu te falei, que eu consigo, que eu li e que até hoje eles estão tão dentro de mim, tão impregnados, eu respiro tanto eles que eu consigo te dizer todas as partes. Tá aqui dentro, entendeu? Então, realmente, não se cobrar com quantidade de escrita, nem com quantidade de leitura. Faça apenas da leitura um prazer, né, um hábito, uma coisa boa de acontecer na sua vida. Porque, certa vez, uma amiga me perguntou, Liane, como eu faço para o meu filho ler? Eu falei, você lê perto dele? Aí ele falou, não, eu não tenho o hábito de ler. Eu falei, então, seja um exemplo, apenas leia. Eu tenho certeza que aquelas vezes que eu ia trabalhar no ônibus em pé lendo meu livro, alguém deve ter olhado e falado, essa mulher é doida. Mas eu vou tentar isso também, eu vou ler. Entendeu? Então, são as boas práticas, os bons exemplos. E é isso, a vontade mesmo de conhecer o algo novo, né? A Ana falou que ela é devagar para ler. Tem livros que ela não quer que acabe. Te entendo perfeitamente. Exatamente, Marisa. Você falando sobre a questão da escrita português, né? A gente precisa desmistificar também uma coisa. Tem gente que acha que para escrever, para ser um escritor, você tem que ser expert em gramática em português. Tire isso da cabeça. Né? Meus livros também acontece. Eu já peguei livros, né, livros profissionais de grandes editoras que vêm com erros gráficos. Entendeu? Quando você escreve, não sei se aconteceu com você, você escreve, você lê, relê, você não tem nenhum erro não. Você manda para alguém que tem uma outra visão, uma visão de fora, ele começa a identificar os erros que você não vê. Porque é natural, porque você está envolvido com a história, você não vê, né, aquele erro gramatical, a falta de concordância, enfim. E uma visão profissional, ele é
é treinado para aquilo. Né? Então, quando você vê um escritor, não quer dizer que ele é o maior especialista em português, que eu não sou. Né? Quando eu escrevo, tem que mandar para alguém corrigir, tem que mandar para alguém verificar a gramática, né? Para dar uma revisão gramatical no português. Né? Porque tem gente que tem medo, não sei escrever, o português é muito difícil. Né? O computador ajuda também nesse sentido, porque ele faz já alguma correção, né? O computador, mas mesmo assim, nunca é 100%. Sempre vai ter alguma coisa que você precisa rever, precisa melhorar, precisa reescrever. Isso é natural, né? Então, o medo de errar não pode fazer com que você trave. Concorda? Não é verdade? E às vezes escapa alguma coisa. Eu falo mesmo que no meu livro, eu li ele semana passada, e eu falei, eu não acredito. Eu falei com meu marido, não acredito que eu fiz isso. Fiz assim, não acredito que eu fiz isso. Ele falou o quê? Eu não acredito que eu falei que o cara ligou de manhã, passou o dia, mas ele falou com a pessoa no mesmo dia de manhã. Peraí, como foi a parte? Eu viajei nesse pedaço. Então, assim, com certeza, quando você leu, você deve ter identificado esse pedaço. Mas, assim, acontece e passa. Mas é porque a gente é humano e é legal ver que as pessoas erram, que elas também falham, mas elas não desistem, elas continuam, né? É aquele que você escreveu esses dias, né? Se você tentou e falhou, parabéns para você, né? Tem gente que nem tenta. Então, né? Esteja no grupo do que tenta, que mesmo que se der uma coisinha errada ou não sair como você quer, tente a si mesmo, né? Isso é massa, é massa. E o medo também da crítica não deve te paralisar. Como você disse, né, o que você escreve, vai ter gente que pode não gostar, mas vai ter gente que vai gostar. Você não tem que se concentrar naquela parte negativa. Concentre com aquele que gosta. Então você, qualquer texto, qualquer escritor passa por isso. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, tem gente que vai amar, tem gente que não vai gostar. E daí? O importante é que você escreveu e deixou algo, né, que vai tocar em outros corações. Pode não tocar em todos, pode, mas você alcançou alguns. E isso já baixa, para mim isso já baixa. É verdade, e tudo é questão de ponto de vista. Por exemplo, a saga Crepúsculo, né? Tem os livros, você conhece, né? A saga Crepúsculo, lá, Lua Nova e tal. É incrível, fala sobre vampiros, eu acho massa, os filmes eu achei lindo. Mas tem um escritor brasileiro, que é o André Bianco, que ele escreveu livros sobre vampiros. Pelo amor de Deus, se ele fizesse daquilo filme, ele ia barrar. Desculpa, meu Deus, não tô querendo falar que o livro da outra é ruim. Não é isso. Mas no meu ponto de vista, os dele, até porque eu amo quando o cenário é um cenário que eu conheço, sabe? Por exemplo, quando eu escrevi meu livro, eu coloquei um cenário de onde eu moro. Então, quem é daqui vai ler e vai falar, caramba, é daqui. Quem não é, e quem é do Brasil vai olhar e falar, não, que ponte é essa? Eu quero conhecer essa ponte que ela passou, que ele se emocionou e tal. Eu amo a gente ver os cenários, por exemplo, nos livros do André Bianco, lá ele colocou os cenários os cenários dos vampiros, se passa em São Paulo, se passa aqui no Brasil, em lugares que eu consigo alcançar, você entende? Não é, digamos, é isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Não é numa rua de Paris, não é numa rua de Londres, que eu não faço ideia de nem como é, entendeu? É algo aqui. Então eu amo quando os escritores pegam assim as coisas, sabe? E colocam de uma maneira que eu vou entender, que eu vou conseguir, vou até aprender mais naquele momento, mas é algo palpável para mim, é algo que eu conheço. Se você me fala do calor do Nordeste, eu sei que lá é quente, então você entende? De sapo, tudo. Então, é sobre sapo, isso. Quando o Severino, não preciso falar, é quando o Severino tá lá no momento dele, lá embaixo, fazendo as coisas, e o Zé detona ele, entrega ele para as meninas. Pelo amor de Deus, essa parte é inesquecível para mim. Eu ri demais. Então, assim, é sobre isso. É sobre escrever para as pessoas entenderem, para elas viverem. E eu amo realmente quando é alguma coisa assim, entende? Assim, quando é uma coisa assim, quando é uma coisa assim, é uma coisa que eu sei onde eu tô pisando, toda leitura é válida, mas eu amo realmente quando é um cenário palpável para mim, um cenário que eu consigo sentir, respirar, e é maravilhoso, né? Eu sou tipo assim, eu sou elétrica, sabe? Muito de sentir, então... por exemplo... desculpa, até de te cortar, desculpa. Não, fica à vontade. Pode falar.
Esse Eu ia só ano, dizer que como a Merê também nos identifica, porque a gente faz parte da cultura indígena. né, é Hare verdade, como você Krishna, né, a gente já consegue, a Kelly, a influência, digital influência aqui do estado aqui, de onde a gente mora, da cidade, ela é incrível. divulga Instituto Nacional, E a Kelly, Kelly Christian divulga autor nacional. né, aqui, por Muito exemplo, bom, muito bom. esse ano eu quero publicar meu livrinho, que eu mesma fiz, meu esposo já está fazendo o cenário para mim, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coisas que eu desenhei, por exemplo, a primeira gravura aqui foi meu filho que desenhou, entendeu? Então meu esposo já recortou, pegou um cenário digitalizado e já colocou, você entende? Então tudo, tudo que a gente fez que está aqui no livrinho, até comecei a fazer mais, sabe? Vai ser colocado no livro. E até o final do ano eu quero publicar esse livro. Então, assim, outra coisa muito gostosa também, né? Você pegar com as suas próprias mãos, fazer às vezes um rabisco, alguma coisa, e aquilo encaixar lá dentro. Eu sou muito de sentir, de viver e. Ah, eu sou muito assim, sabe? Sou muito de zero, de 8 a 80, assim, sabe? Eu sou muito É de bom demais. sentir, de empolgar mesmo com as coisas, sabe? Porque vamos combinar, meu amigo. Tem coisa mais gostosa de que quando você tá em casa tranquilo, do nada, eles vêm entregar a sua caixa cheia de livros. Meu Deus. A gente É chora, fantástico. esperneia. E cada um é uma emoção diferente, né? É demais. É um filho que a gente põe no mundo, né? Como esse Incrível. clichê, mas é batido, mas é verdadeiro. É um filho literário que a gente põe no mundo, né? E É aí um vai filme. ganhar asas, vai para lugares que a gente nem, nunca foi, né? Eu tenho um livro, É, As Aventuras de Severino, por exemplo, já foi para Portugal. Nunca foi em Portugal. Já foi aí para o Espírito Santo. Já foi para Manaus. Lugares que eu nunca estive, o meu filho esteve. E está. Isso é olha, fantástico. a Merê tá lá no Amazonas, tá aí onde você mora, foi para São Paulo, para Minas, também já foi para Portugal. E assim, eu tô, assim, lugares que eu não faço ideia como são, assim, a não ser pela, digamos, pela literatura, né? Mas eu não sei realmente, nunca senti. Mas alguém de lá já leu os nossos livros, você imagina? É muito legal pensar nisso, que alguém longe, alguém em outro lugar, um dia pegou. E sabe o que é mais legal? Talvez alguém tenha pego o meu livro e pego o seu, assim, e talvez nem tenha começado a ler ainda. E daqui a 10, 15 anos a pessoa vai ler. Ou o neto, ou o bisneto vai ler daqui a não sei quanto tempo. Cara, é muito. Quando eu penso nisso, eu fico emocionada de pensar. Que eu lembro daquele filme lá, O Livro de Eli. No filme O Livro de Eli, os livros lá, o homem vai pegando os livros, vai acabando com os livros, mas lá em Alcatraz os livros estão guardados. Eu pensei, gente, e se acontecesse aquilo, será que o meu livro estaria lá? Será que poderia acontecer do meu livro estar lá também? Diga. É muito legal Espero que não pensar. demore tanto tempo. Deixa eu conectar aqui que tá querendo já descarregar. Olá, estão te saudando aí, ó. Olá, boa noite a Oi! todos. Chega, me ajuda. Saudações literárias, que lindo, né? Muito prazer. Eu tô sem voz porque tô rouca e já me emocionei demais. Eu tô elétrica também. Rosivânia, Carol Brother. O meu amigo, Diverse Palavra, também um outro escritor, sergipano. Vale a pena também conhecer. Aliás, né, a gente já está já perto de terminar, senão você vai ficar sem voz. Mas, né, foi um prazer. Tá vendo que a hora já passou rapidinho? Você Eu tava... preocupado, né? Sim, deixa eu comentar só isso aqui para a gente ver. Eu tenho visto também uma safra assim, de bons escritores nacionais. O que me deixa às vezes triste, por exemplo, nesse sentido, é que muitas vezes até os influencers, né, não sei como é que chama, não sei o que, book, dos Instagrams, né, os digitais influencers de livros, muitas vezes dá mais valor à literatura estrangeira, independente de gênero, né? Porque a gente tem bons escritores aqui, né, que escrevem vários gêneros, às vezes dá mais valor a escritores estrangeiros do que os nacionais. Às vezes, para você ter um espaço, né, eles ainda querem cobrar
para que você divulgue no Instagram deles, enquanto eles fazem divulgação de graça de autores que já são milionários. Uma pena, né? Não é verdade isso? É verdade, é uma pena. E a gente tem muitos escritores bons aqui no Brasil, novos escritores, novos talentos, né, que é preciso só você dar uma chance para que a literatura possa alcançar também outros leitores. Eu acho que está havendo também uma revolução nesse sentido. Hoje nós temos um pouco mais de espaço, eu vejo assim. A gente consegue hoje publicar, em certo sentido, entre aspas, mais fácil do que antigamente, devido às plataformas também digitais, né? Antigamente não se publicar um e-book, nem existia e-book, né? Hoje a gente tem essa facilidade. Em contrapartida, também, a gente não encontra espaço, podemos dizer assim, das grandes editoras, evidentemente, que só vai publicar um livro que já deu certo lá fora, um autor que já é, né, conhecido nacionalmente ou internacionalmente, alguém que já tem 5 milhões de livros vendidos, né? Mas é uma busca diária, né, para que a sua literatura também alcance as pessoas, né, nesse vasto continente também que é o Brasil. Eu acho que essa é a nossa luta também como escritor independente, de não se deixar vencer, né, por essa gama de coisas que a gente vê por aí, que às vezes até desanima você como escritor, porque você precisa trabalhar, você precisa, né, ganhar seu dinheiro, você precisa comprar sua feira, você precisa... E aí, muitas vezes, falta-nos, nesse sentido, apoio. Mas eu tenho visto com bons olhos também, né, as portas se abrindo também muito mais do que antigamente. Não sei se é um engano meu, não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo sim. Antigamente eu não fazia ideia, por exemplo, de quando eu fui na feira, eu vi um escritor daqui, capixaba daqui, ele tem 8 livros, tem mais de 8 livros publicados, livros assim, você ficar assim, caraca, o cara escreveu isso, tipo assim, eu não sabia, você entende? Eu não sabia. E como que hoje em dia a questão da internet, né, e tudo, né, e a gente tem conseguido manter mais contato com essas pessoas, porque era muito difícil ficar sabendo. Era difícil. Eu falo, em outras ocasiões, ninguém nem saberia que eu escrevo, entendeu? Se eu mesma não ficasse divulgando, falasse, contasse com o apoio de vocês, assim, de falar, tem um livro que eu escrevi e tal. Então, antigamente a gente não tinha muito isso, não tinha como saber, né? Agora está realmente mais difundido, mais divulgado. A gente pode apoiar um ou outro. Às vezes, eu falo mesmo que às vezes é difícil romper com quem está perto. Às vezes quem está perto não acredita no seu potencial, não acredita que você... Eu falei já recebi muito apoio de muitas pessoas, mas teve pessoas também próximas que não acreditaram que eu escrevesse realmente, entendeu? E isso, para quem está começando, às vezes pode desanimar. Eu lembro que eu brincava também no começo, falava assim, gente, um dia eu vou publicar um livro. Gente, eu estou escrevendo um livro, as pessoas não acreditavam que eu estava escrevendo um livro. Aí o dia que eu fiz minha live de lançamento, eu disse, peraí, você estava escrevendo um livro? Sim, eu estava escrevendo um livro. Eu falei que eu estava escrevendo um livro. Mas é porque às vezes a gente é assim mesmo, sabe? A gente às vezes é um pouco até incrédulo quanto a nós mesmos e muito severos, imagina as outras pessoas, né? Mas assim, as pequenas iniciativas, Antônia, elas fazem muita diferença. Por exemplo, desde o ano passado, eu comecei a arrecadar livros. Até é bom que as pessoas que vão ver isso depois, para elas saberem, as que me doaram o livro, seus livros vão ser colocados para as pessoas pegarem, para elas lerem, devolverem, trocarem livros e tal. Entendeu? Só que eu ainda não consegui ainda colocar em prática, mas é um projeto que eu fiz que se chama Leitura na Vila. Dá um pouquinho de água, meu bem. É um projeto chamado Leitura... Aproveitar, né? Meu parceirão. Aproveitar e falar sobre isso, que é o projeto Leitura da Vila, na Vila, né? Porque eu moro num lugar que se chama Vila Prudência, entendeu? Então é Leitura na Vila, na Vila. Mas então meu projeto é um projeto... Eu vi o projeto. Então, eu ainda não coloquei ele em prática, mas eu quero colocar em prática em breve, que eu só quero assim, eu não sonho com algo assim, claro que se acontecer eu vou ficar mega feliz, mas não tá nos meus planos algo grandioso, eu vou aparecer lá numa coisa, não é isso, eu não quero isso. Eu quero simplesmente que uma banquinha na frente da minha casa, a princípio, se ela puder evoluir, claro, para dar mais conforto, vai ser bom. Mas as pessoas pegarem o livro ali
e elas terem essa oportunidade, porque infelizmente vou falar até uma coisa que é um pouco triste. Os meus filhos, eles vão às escolas, né, já estudaram em várias escolas, e até na escola a literatura está sendo colocada de lado. Gente, na minha época, na quarta série, a minha professora me obrigava a levar para casa na segunda, perdão, na sexta-feira ela me obrigava a levar o livro. Eu até lembro do livro do Sapo e do Pimpolho, o Piolho, que eu não achei mais. Tinha um livro também que se passava num lugar onde você, tipo, onde você morava, que esse dia eu tava pesquisando igual meu marido, igual uma doida, caçando, ver se eu achava o nome do livro, não lembro mais do nome do livro. Mas tá, ela me mandava na sexta-feira com esse livro, com esse livrinho, e quando eu voltava na segunda, eu tinha que contar o que eu li e o que eu entendi, você entende? Hoje em dia os meus filhos não trazem um livro para casa para ler. Então a leitura que eles estão sendo, o que eles têm visto de leitura, de acesso à literatura, é a minha casa. É o meu cantinho do livro, você entende? Que a gente tem realmente essa responsabilidade dos nossos filhos de ser exemplo, de mostrar. Mas a escola é nossa parceira nisso e não está acontecendo. Hoje nós já estamos em março. Meus filhos nunca trouxeram um livrinho para casa. Isso às vezes me aperta o coração, porque eu tenho ótimas lembranças de quando a minha professora Mara e a professora Eliane, que era minha professora de português, ela fazia isso. A minha professora Eliane, ela pegava poucos recursos, ela imprimia uma música e a gente tinha que falar o que entendeu da música, entendeu? Ela era bem turrona nisso, e isso eu achava máximo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Fique à vontade. Aqui, só aproveitar. Aqui estão os meus livros. Que coisa mas não linda! Esses são os livros que são os livros que eu ganhei. Nem todos. Tem alguns aqui que eu também peguei da minha biblioteca para doar. O doar não é doar para a pessoa levar embora, porque senão não teria. A pessoa pode levar para casa, deixar para lá, e não é essa a intenção. A intenção é estabelecer um tempo a pessoa ler, como a minha professora fazia na sexta-feira, é colocar esse tempo e a pessoa vai trazer e vai devolver. Então, assim, tem livros de todas as formas, tem que ver. Deixa eu mostrar isso aqui, gente. Socorro. Olha. Ah, isso aí eu conheço. Poesias proibidas, tá aqui, tá? Isso aí eu conheço. Então, assim, a intenção é isso, é a pessoa poder vir, ela vai olhar o livro, ela quer, tem isso aqui, esse aqui, por exemplo, que tem vários, né? Esse aqui são vários, a pessoa vem ler o primeiro, ela pega o outro. Então, assim, não precisa ser, a gente não precisa de fazer algo grandioso demais, não é fazer algo grandioso, a gente pode fazer muita coisa com tão pouco recurso. Eu já vi pessoas imprimindo e distribuindo versos no ônibus. Gente, isso é incrível, isso é lindo. Eu já vi pessoas deixarem um livrinho no ônibus e a outra pegar, ler e acabar deixando no ônibus de novo, entendeu? Então, são pequenas iniciativas que fazem muita diferença. O negócio é que a gente tem mania de querer começar algo grandioso. E quando a gente pensa em começar muito grandioso, a gente acaba desanimando. Se a gente for olhar a questão do incentivo e tudo, a gente vai desanimar. Então, a gente pode começar nesse pequenininho que faz tanta diferença. Você conseguir, imagina uma pessoa que não lia nada, se ela começar a sentir vontade de ler, gente, isso já é demais. Uma pessoa, não precisa de muitas, não precisa de 10, nem 20, nem 30, uma só já faz a diferença. Desculpa, eu também falo demais, tá? Ah, nada, tá. Pena que a hora foi embora, tá vendo? A hora foi embora, mas deu pra gente abranger aí as perguntas que a gente estava pretendendo fazer. Quero agradecer a você é um amor de pessoa, você é fantástica e tal, continue assim, e vou aguardar aí, estamos aguardando a continuação de Amerê e os Encantos da Floresta. A gente quer saber, olha aí, quando tiver, entre em contato com a gente, com certeza vamos bater mais papo sobre isso. A gente quer saber, para finalizar, você ainda tem exemplares de Amerê, quem quiser adquirir um livro, como é que faz? Entre em contato com você diretamente, diga aí pra gente, que vai ficar gravado aqui no Insta e vai ficar gravado também no meu canal Balaio Literário. Então, como é que faz para adquirir o exemplar? Tá, então, o livro físico eu não tenho mais, só me sobrou um, e esse um tá comigo, né? Esse ano é outra coisa também que eu quero fazer, fazer uma nova tiragem desses livros, entendeu? De repente tá com uma capa verde e tal. Então, esse ano vai acontecer essas duas coisas, se Deus quiser. Eu vou fazer mais livros físicos e publicar o meu livrinho infantil. São duas coisas que são planejamentos para esse ano. Ano que vem já tem até um outro livrinho que eu escrevi, que se chama Ano em Pedacinho Verde de Céu,
que é uma história real. Gente, eu adoro escrever sobre histórias reais, tá? Então eu sou meio assim, adoro escrever sobre coisas que acontecem mesmo. Aí, assim, por enquanto eu só tenho uma pessoa, quem quiser no e-book, tá lá na Amazon, tem o e-book. Ou quando a pessoa entra em contato comigo, sabe? Pelo WhatsApp, tudo eu mando, porque, na verdade, quando eu fiz o meu livro, foi para que as pessoas lessem, entendeu? Eu fiz realmente para lerem, entendeu? Eu realizei um sonho muito grande, foi ter ele em livro físico, mas realmente é para ler. Para quem quiser ler, tá à vontade. Só entrar em contato Muito comigo. bem. Então, quem quiser ainda, adquira o e-book na Amazon, está aí, na Amazon. Não esqueça do meu também, As Aventuras de Severino. Né? Tem físico e tem também. Severino, peraí. Tem físico e tem e-book também na Amazon e outras plataformas. Eliane, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer entrevistá-la nessa noite. Quero ter outras oportunidades também. Vamos divulgar aí literatura. Quando tiver o livro infantil publicado, entre em contato também para a gente fazer outra live. Né? E vamos aí. Né? Você desenvolve muito bem, não tinha por que ficar nervosa, não tinha nada disso. Conversa sua, foi só para me tapear. Né? Enfim, mas foi muito boa. Para estremer. Ó, aqui, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, porque quando meu livro estava pronto, você me apoiou, você leu, você pediu e eu te mandei e foi algo incrível. Isso faz muita diferença. O apoio das pessoas, independente se é nas pequenas coisas, independente se é numa curtida, né, Kelly? Se é numa curtida, se Ela é maravilhosa, Kelly disse, tá vendo? Independente de como for, eu sempre... Tem um vídeo que eu gravei há uns anos atrás, que eu sempre posto ele lá, eu tô até com um cabelão, né? Que se chama... Eu intitulei o vídeo como Um Incentivo Faz Bem. Porque quando você está começando, tudo que você precisa é um incentivo. É uma palavra para te colocar para cima, para te falar, você é capaz. Talvez você ainda não esteja como seja o ideal, mas você é capaz. Então, se as pessoas soubessem o poder das boas palavras, elas falariam mais essas boas palavras. E eu sempre posto esse vídeo do Incentivo Faz Bem, que eu falo, quando uma pessoa estiver começando, incentive, coloca ela para cima e vai. Foi o que você fez comigo. E eu quero muito agradecer por estar aqui, agradecer aos meus amigos que estão aqui, quero agradecer também a um amigo que não está aqui, mas é o Moon River, ele vai entender. Quero agradecer ele e agradecer a todos os meus amigos que estão aqui, aos seus amigos que estão aí, que agora são os nossos amigos. Obrigado, Taulices. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos com todo mundo, né? Todas as histórias, tudo é válido e... Nossa, eu também, Ana. Oi, Ana, tô doida para ler suas coisas também, seus livros, tá? E é isso, tchau, obrigada. gente, muito obrigado. Foi um prazer. E vamos ter outros contatos aí. Antes que acabe a voz, muito obrigado. Você é fantástica. Deus te abençoe grandemente. Continue e vamos entrar em contato aí para a gente fazer outras lives como essa. Vamos apoiar o autor nacional. Isso mesmo, se demorar mais eu vou acabar cantando, pegando o violão e cantando o trechinho, sabe que eu sou dessas. Vamos fazer outra live para mostrar seus dons também como cantora, não se preocupe não. Gente, não sei cantar, tá? Por favor, ele tá brincando. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.